backbone deles lá, quer dizer, a central de computação que serve essa web, é o maior centro da Europa, né? É o maior centro da Europa. É tão grande que o consumo de energia motivou a construção de mais uma usina. É verdade. Próxima ao CERN para que pudesse funcionar. Quer dizer, a utilidade, inevitavelmente, ela vem... Não tem a menor dúvida disso, né? Então, quer dizer, eu acho que essa separação que se faz, né, historicamente, entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Então, voltando aí à história dos neutrinos, quando surgiu a ideia dos neutrinos, em 1931, eu acho, foi um físico chamado Wolfgang Pauli que veio com essa ideia de neutrino. Eles estavam, na verdade, tentando entender o decaimento radioativo, porque queriam entender como funciona o átomo. Jamais podiam imaginar que daí viria todas as aplicações médicas, as aplicações balísticas, militares, etc. Quer dizer, tudo isso veio depois, né? Então, às vezes, você não se dá o luxo de arriscar, vamos dizer assim, de pensar essas coisas, de uma certa forma, você travar a possibilidade dos nossos avanços, né? Só para completar essa ideia, toda a nossa cultura digital moderna, tudo que a gente faz digital, que na verdade todos os computadores, celulares, DVDs, laser, GPS, tudo isso veio porque um grupo de cientistas, nas primeiras 2 décadas do século XX, resolveram entender como funciona o átomo. Professor, desculpa, me quer perguntar? Não, eu só queria voltar àquela questão sua mesmo, voltar à questão de Deus e da religião. Eu perguntaria, a religião ainda influi na ciência? Quer dizer, há grupos de cientistas que ainda levam em consideração as referências religiosas, como antigamente o Newton era religioso, Kepler era religioso. Eu queria saber se isso ainda está por aí. As coisas mudaram muito desde o tempo do Newton e do Kepler, né? Quer dizer, para eles, estudar a natureza cientificamente era estudar a natureza de Deus. Quer dizer, quase que não existia uma separação, vamos dizer assim. Para eles, como o mundo era uma criação divina, estudar essa criação era estudar a mente divina, vamos dizer assim. Newton e Kepler eram profundamente religiosos. Eram profundamente religiosos, todos dois. E tinham crença na existência de um criador, Com certeza. O Newton, ele passou mais tempo estudando a Bíblia e tentando datar eventos bíblicos usando ciência do que fazendo física. O Copérnico também era religioso. Não tem uma contradição nisso, professor? Para eles não, porque no contexto de uma cabeça do século XVII, 1600 e pouco, essa separação entre ciência e religião ainda não existia de uma forma muito óbvia, entendeu? Para eles, a motivação de estudar o mundo era essencialmente religiosa. No caso do Newton e no caso do Kepler, ambos cristãos. Mas aí vamos acelerar um pouquinho e você vai para o Einstein. Tá? Então, já no século XX. Né? O Einstein também era uma pessoa religiosa. Ele se dizia uma pessoa profundamente religiosa, só que absolutamente não dentro da religião organizada. Nenhum culto monoteísta, cristão, judaico, muçulmano, nada disso. Agora, mas ele procurava, né? Ele procurava um princípio universal. Exatamente. Mas dá para ler o Einstein também como um grande pensador ateu, que usa Deus como metáforas. O Einstein era ateu, mas ele era profundamente espiritual. Então, ele não acreditava necessariamente num Deus que criou o mundo, mas ele dizia que existe uma intenção religiosa no estudo da natureza. E que Uma religiosa em que sentido? E que o homem e esse Criador tem uma ponte... Não, nada a ver com o Criador. Nada? Nada a ver com o Criador. Para ele, o essencial era a relação do homem com o mistério. E esse mistério simplesmente é o que a gente não conhece sobre o mundo. Então, se você imagina que tudo que a gente conhece sobre o mundo cabe num círculo, uma ilha, eu chamo isso de ilha do conhecimento. Okay? Essa ilha vai crescendo com o tempo, né? Cada vez a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. Mas o que tem em torno da ilha? Você tem o oceano do desconhecido. Né? E quanto mais você... E a natureza do conhecimento científico é tal que quanto mais você vai aprendendo sobre o mundo, mais você vai se perguntando sobre o mundo. Cada vez que você faz uma descoberta nova, aparecem 1000 outras perguntas que você não tinha antecipado antes.
porque você está vendo mais profundamente as coisas. Então, quando você tem uma nova tecnologia, um exemplo, o microscópio. Imagina só isso, quando surgiu o microscópio, abriu-se todo um novo universo de questionamento. O que são esses bichinhos miniatura que estão ali? O que é isso? Que forma... Será a vida então pode ser tão pequena? E daí surgiu todo um novo tipo de pensamento. Pode continuar. Eu só queria que o senhor falasse sobre a busca do Einstein do princípio universal. Voltando a isso, então. Então, o que o Einstein... Eu estava falando dessa coisa do mistério. Então, para o Einstein, o que existe é esse intuito religioso de se querer conhecer cada vez mais sobre o mistério que nos cerca, sem ter que colocar nessa equação a necessidade de que existe uma entidade criadora por trás desse mistério. O mistério é simplesmente o que a gente não conhece do mundo, sem que tenha que ter um arquiteto por trás dele. Ou seja, a missão do homem não é descobrir Deus, mas é tentar entender cada vez mais sobre o mundo para poder entender cada vez mais sobre si mesmo. Agora, como é que a ciência entende o fenômeno da escatologia, ou seja, o apocalipse, o fim disso tudo? E ela admite, entende? Com certeza. Não só entende, como admite. Então, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado O Fim da Terra e do Céu, que é justamente uma história do pensamento escatológico, na verdade, o pensamento sobre o apocalipse, o fim do mundo, na religião e na ciência. E como é que a coisa percolou de uma para outra, né? Porque antes era a religião, né? Você lê lá no livro do Daniel, que é o primeiro texto assim mais escatológico no Antigo Testamento, né? Ele fala das estrelas caindo do céu, etc. Esse seria o fim do mundo. E, obviamente, o livro que fecha o Novo Testamento, né? São João. A revelação de João é uma viagem louca sobre o fim do mundo também, em que aparece justamente essa menção de que quando chegar ao fim, as estrelas vão cair do céu, o sol vai ficar preto, a lua vai se tornar vermelha como sangue, tem toda uma visão do caos celeste. E isso já não é mais religião. Ciência também admite isso. Com certeza. Aí, o que é interessante, eu ia falar aqui, então, primeiro, por que as religiões, não é só a religião cristã e judaica que fala sobre isso, assim, os druidas, quem leu Asterix aqui lembra, né, que o chefe da tribo lá, o Abracorsix, o medo dele era qual? Que o céu caísse sobre a terra. Caísse sobre as cabeças. Então ele andava com aquele escudo, né? Por que isso? Porque os druidas tinham essa ideia de que o fim do mundo vinha dos céus. E o céu caía mesmo sobre a cabeça e aparecia, e surgia uma nova era. Então, quer dizer, não é só a religião monoteísta que tem isso. Muitas religiões, obviamente, têm essa ideia de fim do mundo celeste. Por quê? Porque você vê que os fenômenos celestes se dividem em duas partes, vamos dizer assim. Primeiro você tem o regular, né? O Sol vem sempre, a cada 24 horas, você tem as 4 fases da Lua, você tem as 4 estações do ano, você tem as órbitas dos planetas, tudo isso vai se repetindo de uma forma rítmica, regular, bem comportadinha, bacana. Então, quanto mais você aprender sobre o movimento dos céus, mais você aprende sobre quando eu tenho que plantar, quando eu tenho que colher. Então, você pode usar os céus como uma espécie de relógio, né? E o tal monumento de Stonehenge, lá na Inglaterra, não passa de um relógio astronômico, é um grande relógio astronômico, porque as pedras são alinhadas de tal forma a dizer exatamente quando vem o solstício de verão, que é o dia 21 de junho no hemisfério norte, porque é o dia mais longo do ano. Então, mas tinha também todo um significado sagrado. Por quê? Porque os céus eram também a morada dos deuses. Por quê? Porque os céus não são só regulares. Ocorrem coisas estranhas nos céus. Você tem cometas, você tem eclipses total, o eclipse total do Sol, que é um fenômeno muito inquietante para quem já viu aí, é uma coisa realmente muito bela, é muito inquietante e inexplicável. Pô, se o Sol pode desaparecer durante alguns minutos, será que ele pode desaparecer para sempre? Quem que está controlando isso? São os deuses. Então, os deuses traziam essas mensagens de possível destruição como um aviso para os humanos se cuidarem. Agora, professor, a propósito disso, tem um novo milenarismo rodando aí, ganhando sucesso na internet, que parte do choque iminente ou da interferência na órbita terrestre de um cometa chamado Nibiru.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até porque as pessoas, tem muita gente muito inquieta com isso. Pois é. Essa agora é a história do Apocalipse vem dos Maias, né? 2012, 23 de dezembro, uma coisa assim, né? Tá chegando. Então nem vale a pena gastar dinheiro comprando presente de Natal esse ano, porque não, entendeu? Não vai rolar o Natal? Não vai rolar o Natal, é melhor você economiza um pouquinho, né? Bom, não existe absolutamente nenhuma evidência astronômica de Nibiru ou de estrela gêmea do Sol, ou de que a Terra vai passar, o sistema solar vai passar por uma parte da galáxia que tem mais radiação. Tudo isso é besteira. Não existe absolutamente nenhuma evidência astronômica que esse ano vai ser diferente de qualquer outro, com exceção de uma coisa, que também não é nenhuma surpresa, que é o seguinte: o Sol passa por um ciclo de 11 anos. E significa o seguinte: ele aumenta um pouco a sua atividade, né? Então você tem mais explosões, mais tempestades solares, que a gente chama, você tem mais manchas solares. Isso acontece com um ciclo de 11 anos e o pico do ciclo está chegando. Então, mais ou menos no final desse ano, início do ano que vem, o Sol vai ficar cada vez mais ativo. E, aliás, eu acho que a National Geographic acabou de lançar um artigo de capa sobre esse negócio do Sol, que isso vem acontecendo a cada 11 anos. São radiações O Sol, intensas. muito intensas. O Sol a gente vê daqui e acha que é uma coisa boazinha, sempre igual, mas na verdade o Sol é um verdadeiro inferno, né? Quer dizer, é uma estrela profundamente inquieta, com grandes ebulições, ejeções gigantescas de matéria, que são chamadas de ejeção de massa coronal. Quer dizer, sai da superfície do Sol uma bola de plasma bem quente, entendeu? Viajando rapidamente até aqui, e às vezes essas bolas de plasma se chocam com a Terra. E é daí que vem os tais fenômenos da aurora, que nas latitudes altas e baixas, né, hemisfério norte e sul, a gente vê isso. Mas são inofensivas. São inofensivas, mas podem ser ofensivas também. Ou seja, depende da intensidade da radiação solar. Então, mas ofensiva para assim, interferências eletromagnéticas, não é isso? Desorientação magnética, essa coisa toda, não é isso? Isso aí. Não chega a matar ninguém. Ainda não. Ainda não. Mas nunca produziram grandes desastres, né? Não. Quer dizer, no máximo você pode ter um problema com grandes transformadores de energia elétrica. Então, por exemplo, acho que em 1989 houve uma grande crise dessas, uma tempestade solar, que foi até Quebec, lá no Canadá, e você tem uma descarga gigantesca de eletricidade que danificou lá a hidroelétrica do Canadá e ficou um tempão sem energia. Quer dizer, essas coisas podem acontecer. Sim. Você pode danificar satélites de telecomunicação, e você também pode danificar a saúde dos astronautas que moram, por exemplo, na estação espacial, porque antes do bólido vem uma onda de raio-x também. Tá. Mas é por aí. Quer dizer, até hoje não aconteceu nada de mal. O que não significa que não possa acontecer uma coisa muito... Professor, não sei se o Panudo vai nos dar tempo, mas eu queria fazer uma pergunta mudando de assunto, mas que o telespectador deve estar esperando. Pode fazer. É o seguinte: o senhor admite a possibilidade da vida complexa, inteligente, fora da Terra? Com certeza. Mas isso é um papo que merece um pouco de detalhes. Então nós vamos fazer uma pausa e retomando a conversa por aí, tá bom? E olha, estamos devendo para você também a resposta dele sobre se ainda há espaço para Deus no funcionamento mecânico do universo. A gente fala sobre isso tudo já já. Tchau.